Olá, galera do terceiro ano. Vamos para a nossa aula 30 de biologia, né? Essa aula faz parte do terceiro bimestre e o objetivo dela é corrigir o teste de AV1, aquele testinho que vocês fizeram, né? Valendo 2 pontos, tá? Cada questão 0,2, eram 10 questões e o conteúdo era sobre conceitos básicos em ecologia, cadeias e teias alimentares, fluxo de matéria e energia no ecossistema, pirâmides ecológicas e ciclos biogeoquímicos. Beleza? Essa questão aqui, né, pedia para associar correlacionar os conceitos com as definições, os conceitos básicos em ecologia. Então, o primeiro termo aí que nós temos é ecossistema, depois biocenose, ecese, série e biótopo. Tem alguns aí que o termo é meio que novidade para vocês, mas é uma questão muito fácil, até porque vocês podiam, né, pesquisar e tal. Então, quando ele fala área física na qual determinada comunidade vive, isso daí nós chamamos de biótopo, é a região onde ele vive. Tá? A unidade natural constituída de fatores abióticos e bióticos que interagem ou relacionam-se entre si, formando um sistema estável, nós chamamos de ecossistema, que é a interação dos abióticos, terra, luz, solar, temperatura, vento, marés e tal, relacionando diretamente com os fatores bióticos, que são os seres organizados nos diferentes reinos que existem, tá? Conjunto de populações diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Isso daí é chamado de comunidade, que também pode ser chamado de biocenose, tá? É uma segunda forma de se dizer a mesma coisa, comunidade ou biocenose. Em uma sucessão ecológica, representa a comunidade pioneira, é o que nós chamamos de ecese. Ecese é a primeira comunidade que se instala ali. E a etapa intermediária que se encontra durante a sucessão biológica, não sendo mais a pioneira e nem a definitiva, como acontece na comunidade clímax, nós chamamos de série, tá? É intermediária, é a comunidade entre a pioneira e entre a comunidade clímax. É a do meiozinho, nós chamamos de série. Muito facinho essa questão, né? A próxima questão, ela fala de duas espécies diferentes de cascudo. Cascudo 1 e cascudo 2 ficaram sendo monitorados com relação ao comportamento alimentar, ocupação do espaço em uma determinada lagoa. Os cascudos se alimentam de uma mesma espécie de alga que fica aderida às pedras. Beleza. O gráfico mostra a profundidade em que os cascudos frequentemente se alimentam, a temperatura da água e o número de indivíduos. Então, galerinha, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Aqui eu tenho esse gráfico. Esse eixo aqui me mostra a profundidade, tá? Então, essa espécie de vermelhinho é a espécie 2 e ele costuma ficar aqui em 20 centímetros de profundidade, tá? Já a espécie 1, 50 centímetros de profundidade. Então, ele aqui fica mais profundo, tá? A espécie 1 fica mais profunda do que a espécie 2. Beleza. Número de indivíduos. A espécie 1, ó, 10. Aqui, mais ou menos 30, 50, 70 indivíduos, né? Então, a população está crescendo. Se a população está crescendo, é porque está tudo bem. Beleza. E a espécie 2, um quantitativo igual, né? 10, 30, 50, 70, ou seja, está crescendo também. Se está crescendo a quantidade de indivíduos, é porque está tudo bem. Tem alimento, tem espaço, tem pouco predador, está tudo satisfeito. Caminhando para o clímax. Beleza. E aqui eu tenho a temperatura. Então, o cascudo 2, tá?
que vive aqui numa média de 20 centímetros de profundidade, ele fica numa temperatura de 15 graus. Isso até faz sentido porque está mais na superfície da lâmina de água, né? Enquanto a espécie 1 fica aqui a 10 graus, ele já fica mais profundo, então essa água ela tem que estar mais friazinha mesmo. Tá tudo fazendo sentido bonitinho. Então vamos analisar as afirmações para ver qual que está correta, né? Porque o gráfico, a questão ele pede o que está correto. Então é correto afirmar que os peixes cascudo 1 e 2, tá? A letra A pertencem à mesma população, e aí a gente vai ter que voltar no conceito de população. População é um conjunto de indivíduos semelhantes que, quando cruzam, conseguem gerar descendentes férteis. Então, são indivíduos da mesma espécie. Vocês acham que esses dois cascudos pertencem à mesma espécie? Eu acredito que não, porque, olha, eles têm características muito diferentes. Um gosta de 10 graus, o outro 15 graus. Um gosta de ficar a 20 centímetros, o outro a 50 centímetros da superfície. Não está me parecendo que são indivíduos da mesma espécie, tá? Eles não apresentam o mesmo nicho ecológico, não mesmo, porque o nicho de um, tá a 15 e 20, o outro tá a 10 e 50, beleza. Ocupam diferentes habitats? Não, eles vivem no mesmo habitat porque é uma mesma lagoa, ó. Uma mesma lagoa que eles estão vivendo, né? Então, a letra A tá completamente errada. A B, pertencem à mesma população? Já expliquei para vocês que não. Apresentam o mesmo nicho ecológico? Não apresenta o mesmo nicho ecológico. Aqui eu não reparei esse não, né? Aqui tá falando não apresenta, não. Cada um tá num nicho ecológico diferente, tá? A espécie 1 tem um nicho ecológico com característica de 10 graus, profundidade 50, tá? Enquanto a espécie 2 tem outro nicho ecológico que está a 15 graus e está a 20 centímetros de profundidade. Isso aqui está caracterizando dois nichos diferentes. Apesar de viverem no mesmo hábitat, tá? Comerem a mesma coisa, mas em regiões diferentes desse hábitat, com características fisiológicas diferentes desse hábitat. Então, através disso daqui, eu posso dizer que são duas espécies diferentes que ocupam diferentes nichos ecológicos e ocupam o mesmo hábitat, tá? Qual é a alternativa que está me mostrando isso? A letra E. Diferentes populações não apresentam o mesmo nicho ecológico e ocupam o mesmo hábitat. Tá? As outras alternativas é só joguinho de palavras para induzir a gente ao erro. A próxima questão fala: ecologia é uma ciência que procura entender os organismos e suas relações com o ambiente. Considerando os conceitos básicos, assinale o que for correto. De baixo para cima, tá? Nível trófico é o modo de vida? Não, nível trófico, gente, tem a ver com pirâmide. Modo de vida é o que nós chamamos de nicho ecológico, é onde que ele vive, como que ele se alimenta, qual a região, qual a temperatura que ele gosta, quando que ele é mais bem sucedido na reprodução, como que é o tipo de reprodução dele, quais são as encenações que ele faz para conseguir se reproduzir, qual o ritual de corte e assim sucessivamente. A letra D, população biológica é um conjunto de comunidades que vivem em um biótopo. Primeiro eu tenho a população e várias populações juntas vão formar uma comunidade, tá? Então, por isso, não pode ser a letra D. C. Onívoro refere-se aos indivíduos que se alimentam apenas de ovos. Chega a ser piada, né? Nós temos as categorias dos seres que são herbívoro, isso dos que são heterótrofos, tá? Dos heterófilos, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros,
tá? São 3 grandes categorias que podem se subdividir. Aqui tem os que só comem algas, aqui tem os que só comem insetos, outros só comem herbívoros e assim sucessivamente, tá? Então aqui só come planta, aqui só come outros animais e onívoro come tudo, tem uma dieta que ele pode, em alguns momentos, comer plantas, mas ele também pode consumir proteína de outros seres vivos, beleza? Então, por isso a C está errada. A, B. Os decompositores fazem parte do primeiro nível trófico da cadeia alimentar? Totalmente errado. Decompositores nem entram em nível trófico. Por quê? Porque toda a energia em algum momento vai para eles, tá? É eles que reciclam a matéria orgânica, devolvendo ela para o ecossistema para ser absorvido por outros seres novamente. Então, eles não são categorizados em níveis tróficos, até porque a gente ia ficar louco, né? Porque tudo vai para eles o tempo todo. A letra A. Biomassa refere-se à quantidade de substâncias orgânicas de um indivíduo ou de um nível trófico em uma determinada área em um determinado tempo. Tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Biomassa é aquilo que constitui o indivíduo. Ela é feita de substâncias orgânicas. Nós, seres vivos, somos orgânicos, nós não somos pedras, né? Então, nós somos orgânicos, nós somos repletos de carbono. Essa biomassa pode ser de um indivíduo ou pode representar um nível trófico e assim sucessivamente. Essa questão aqui é sobre teia ecológica, né? Relacionar os níveis tróficos com os organismos constituídos na teia. Então, aqui eu tenho essa teia, onde eu tenho aqui produtores, tá? Produtores. Aqui eu tenho consumidores primários. Aqui eu tenho consumidores secundários e aqui eu tenho consumidor terciário. Mas aqui e aqui, galera, pode variar. Por quê? A coruja, ela pode comer o morcego, certo? Mas pode comer o rato. Beleza, então aqui ela está em consumidor secundário, mas ela pode comer a cobra. Então, ó, consumidor primário, consumidor secundário. Aí, quando a coruja come a cobra, ela já vai fazer o papel de consumidor terciário. E aí a águia vai fazer papel de consumidor quaternário e assim sucessivamente. Vamos só ficar atentos a isso, tá? Isso aqui é uma forma generalizada, só para a gente ter uma ideiazinha. Então, vamos analisar as afirmações. Letra A. Plantas são produtores e águias e corujas são simultaneamente consumidores primário, secundário e terciário. Águia, consumidor primário é herbívoro. Gente, já está errado daqui. Nem águia e nem coruja se alimenta de plantas, beleza? Acabou-se. A, B. Coelhos, ratos e morcegos são consumidores primários. Coelho, rato e morcego, até aqui está certo. Enquanto raposas são simultaneamente consumidores secundário, terciário e quaternário. Raposa, tá aqui. Ela pode ocupar a posição de secundário? Pode, quando ela come o coelho. Ela pode ocupar a posição de consumidor terciário? Pode, deixa eu ver aqui em que momento. Primário, secundário, aqui, primário, secundário, terciário. Quando a raposa come a coruja, ela ocupa a posição de consumidor terciário. E quando ela vai ocupar o quarto lugar? Deixa eu pensar. Quaternário, tá chegando setinha nela aqui e aqui. Consumidores quaternários. Primário, secundário, terciário. Aqui, primário, segundo, terciário, quaternário, tá? Se a gente vier pelo caminho rato, cobra, coruja, raposa, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Se a gente vier por aqui, primeiro, segundo, terceiro. Então, ela pode ocupar todas essas posições sem nenhum problema, beleza? Vamos ver o que está de errado nas outras.
Ratos e morcegos são consumidores primários, né, de primeira ordem, ratos e morcegos, sim, enquanto coruja atua simultaneamente como consumidor secundário, terciário e quaternário. Coruja, tá aqui, tá? A coruja está aqui, ela pode ocupar o lugar de consumidor secundário? Pode, primário, secundário. E de terciário? Primário, secundário, terciário. Sim. Mas de quaternário, de quarta ordem, não. Só tem 3 setinhas chegando nela: do morcego, do rato e da cobra. Se ela comeu o morcego, ela é consumidora secundária. Se ela comeu o rato, consumidora secundária. Se ela comer a cobra, então, primário, secundário, terciário, tá? Então, não tem como nessa teia a coruja ocupar o lugar de consumidor de quarta ordem ou consumidor quaternário. Isso que está errado aqui na letra C, beleza? E a letra D. Cobras e corujas são simultaneamente consumidores de segunda e terceira ordem. Cobra, tá aqui. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo, né? A gente já tá muito rabiscado já. Então aqui, tá. Cobras e corujas são simultaneamente consumidores de segunda e terceira ordem. Cobra tá aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Primário, secundário. Então até aqui tá certo. Cobras e corujas, secundário. Elas podem ser terciário? A coruja sim, né? A coruja pode, porque aqui, ó, primário, secundário, terciário, mas a cobra não tá fazendo papel de terciário, não. Só tem uma setinha chegando nela, que é vindo do rato. Então, nessa teia aqui, a cobra só come o rato, mais nada. Tá? Então, aqui já tá errado nesse 3 aqui, ó. Vou nem continuar. Plantas são produtores? Sim, enquanto raposa e águia são simultaneamente consumidores secundários? Não, não vou nem me preocupar. Consumidor secundário? Nem preciso me preocupar com isso, tá? São animais de topo de cadeia. Próxima questão diz: as pirâmides ecológicas são representações gráficas entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema. Elas podem ser de número, quando informam o número de indivíduos de cada nível trófico; de biomassa, quando representa a quantidade de matéria orgânica por área ou volume de unidades ecológicas; ou ainda pirâmide de energia, que leva em conta a biomassa acumulada por unidade de área ou volume por unidade de tempo em cada um dos níveis tróficos. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Sobre pirâmide ecológica, assinale a alternativa correta. Bora de baixo para cima. As pirâmides de biomassa consideram vários níveis tróficos, sendo o primeiro correspondente à produtividade primária líquida. Não é líquida, né? Isso aí a gente já estudou bastante ano passado. O primeiro nível trófico é o produtor, tá? E ele representa a produtividade primária bruta. D, a pirâmide de números é mais utilizada do que a de biomassa e energia, por apresentar sempre o ápice voltado para cima, e por isso é a melhor maneira de expressar a transferência de energia. O problema dessa questão é esse sempre, porque pode ter pirâmide de número invertida. Por exemplo, se eu falar que uma única árvore serve de alimento para uma centena de gafanhotos, que vão servir de alimento para uma quantidade menor de aves, tá? Então, uma única árvore, né? Então, ela pode ser invertida, e esse sempre aqui atrapalhou a letra D.
C. A pirâmide de número pode ser totalmente invertida e leva em consideração o tamanho corporal dos indivíduos? Não. Tamanho corporal dos indivíduos é biomassa, né? Qual que é a minha biomassa? 80 quilos. Então, não está falando, se for montar, aí é um indivíduo, né? Ou 80 quilos. Não. Então, tamanho corporal é biomassa. A B. A pirâmide de biomassa nunca é invertida? Nunca é invertida, gente. Regra básica, né? Para todo estudante. As palavras sempre, nunca, totalmente, de forma alguma, todas essas palavras a gente sempre tem que desconfiar. A pirâmide de biomassa, ela pode ser invertida sim, principalmente no ambiente aquático. Por quê? O fitoplâncton, ele tem uma capacidade de reprodução tão grande e tão rápida, que uma quantidade bem reduzida de biomassa de fitoplâncton vai alimentar uma quantidade muito maior de biomassa de zooplâncton, que vai alimentar uma quantidade muito maior de biomassa de peixes, por exemplo. Tá? Então, tá errada a letra B. Vamos ver a letra A, se está tudo nos conformes. A pirâmide de energia nunca é invertida. Nesse caso aqui, o nunca está certo, porque eu não tenho como pouca energia alimentar um ser que precisa de muita energia, né? Uma vez que representa uma consequência natural das leis universais da termodinâmica. Biologia e física são diretamente ligados, assim como biologia com a química, né? Aí, por isso que nós formamos a área de ciências da natureza, física, química e biologia. Para você que não sabe, química e física não é exata é matemática. Essas três disciplinas formam um campo do conhecimento chamado de ciências naturais. Então, gabarito correto, letra A, né? Aqui eu tenho uma questão que não era para estar nessa AV1, porque ela é uma questão que eu separei para quando eu fosse trabalhar lá o conteúdo de poluição, tá, galera? Eu não vou me preocupar em anular essa questão, porque é uma prova pesquisada, vocês podiam pesquisar e tal, e belezinha, e fazer. Mas esse conteúdo aqui não era para estar aqui, tá? Aqui é conteúdo mais para frente de poluição. Mas eu vou resolvê-la com vocês, porque com certeza vocês se empenharam para responder. Então, essa questão ela está falando do aquífero Guarani, que é uma reserva de água subterrânea que está espalhado por alguns países da América do Sul. Que países são esses? Brasil, tá? Estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pedaço de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, esses são os estados brasileiros que detêm parte do aquífero Guarani. E o Paraguai, a Argentina e o Uruguai também detêm parte desse aquífero, tá? Até coloquei aqui, ó, falando que é um volume de 55 milhões de litros de água, com uma profundidade de 50 a 1,8 mil metros, né? População na área, 30 milhões de indivíduos vivendo sobre essa região do aquífero Guarani. 70% do aquífero está aqui conosco, né? Pertence ao território nacional brasileiro. Beleza. Vamos analisar as afirmações, porque a questão que é a alternativa correta. Aí a letra A diz assim: as águas subterrâneas podem ser captadas e ter seu uso imediato no consumo diário, já que sua principal característica é a potabilidade em toda a extensão do aquífero. Errado. Não é todo o aquífero que tem essa potabilidade ideal para o consumo humano, não. Existe, vocês já devem até ter estudado isso daqui em geografia. Existem pontos que não são potáveis devido à alta salinidade. Essas regiões com essas características são chamadas de zonas de confinamento de água subterrânea. E elas têm uma concentração tão alta de salinidade porque elas não são
repostas, tá? Não fica infiltrando água ali o tempo todo para diluir esse sal, tal. Ela fica ali presa e por isso ela é bem salgada, e não tá ideal de forma nenhuma para o consumo humano. Acho que vocês sabem, né, que água salgada não faz bem para o nosso corpo, para consumo, né? A letra B. O conhecimento hidrológico deste aquífero é amplo, o que permite uma gestão adequada de seus recursos, possibilitando a exploração racional e equitativa por parte dos países da borda oriental. Beleza. Primeira informação que está errada aí, esse conhecimento amplo. Não se conhece precisamente esse potencial do aquífero Guarani. Esses 55 milhões de volume de água aí é uma estimativa, tá? Uma estimativa, não é nada certeza, não. Outra questão problemática aí é esse uso racional, porque o ser humano não usa nada de forma racional, né? Imagina essa água aí que está no poder de 4 países diferentes. Beleza. Vamos para a letra C, vamos ver o que está de errado. Com o desenvolvimento dos planos diretores de uso dos solos, todos os municípios localizados sobre o aquífero são obrigados a aplicar a Política Nacional de Recursos Sólidos, o que garante a qualidade das águas infiltradas. Beleza, a gente tem muita coisa para discutir aqui. Primeiro, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há alguns poucos anos atrás, o Brasil instituiu essa política aí, que é aquela que acaba com lixão, que diz que tem que ter estações de tratamento de esgoto, tem que ter estações de tratamento de resíduos sólidos, uma lei muito ampla e muito boa, né, do ponto de vista administrativo. O único problema dela é que ela não consegue ser aplicada totalmente aqui no nosso país. E ela é uma política nacional, uma política brasileira. Como que a gente vai obrigar todos os municípios localizados sobre o aquífero a seguir uma política brasileira? Como que eu vou chegar lá nessa cidadezinha bem aqui da Argentina, ó, faz assim, segue, obedece isso daqui, porque senão o bicho vai pegar para você. É uma lei brasileira, não é uma lei internacional. Então, bola fora, né? Nessa questão, nessa alternativa C. E a D. Os aquíferos estão protegidos da poluição, já que seu processo de formação impede que os agentes poluidores cheguem às suas águas, o que permite manter a sua qualidade. Nunca vi tamanha mentira. Tá? Existem pesquisas que diz que boa parte dessa água do aquífero Guarani está comprometida com resíduos químicos. Por quê? Porque essa água ela infiltra pelos poros do solo. Então, quando chove, a água permeia compostos químicos, poluentes, para dentro do aquífero Guarani. Da mesma forma é o esgoto. Ainda mais, olha só os estados que estão sobre o aquífero Guarani. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E Minas. Tá? Eu não vou nem falar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas, não. Eu vou me preocupar só com São Paulo. Onde é que está a maioria das indústrias no nosso país? Em São Paulo. Ninguém produz nada sem gerar resíduos, seja sólido ou líquido. Esses resíduos, muitas vezes os resíduos químicos podem ser permeados pela chuva para dentro do aquífero Guarani. Além de tudo, ainda tem os resíduos que saem nas nossas fezes, na nossa urina, como, por exemplo, os medicamentos, né? Resíduo de anticoncepcional, de antibiótico, tudo isso está sendo permeado para dentro do aquífero. Ah, professora, mas ninguém lança fezes para dentro do aquífero. Não, mas a água está permeando pelo solo e carregando com ela esses compostos químicos. Então, totalmente errada essa letra D. Vamos ver se a E faz um pouquinho de sentido. Os aquíferos abastecem a região em que estão inseridos? Sim, né? O maior percentual de água vem do aquífero Guarani, para esses estados ali, e colaboram com a dinâmica ambiental,
econômica e social, mantendo a quantidade de água subterrânea e superficial do planeta? Sim. Por que que mantém? Porque a água é um recurso que é cíclico, né? Em um momento ela está sólida, depois ela está líquida, depois ela está na forma de vapor, ciclo biogeoquímico, né? Então, tá explicado. A próxima questão é sobre os ciclos. Vamos lá. Tá falando especificamente sobre o ciclo traz essa imagem sobre o ciclo do carbono, né? Mas ela também fala sobre outros elementos aqui. Vamos direto para as afirmações. A afirmação 1, 2 e 3, eu não vou nem falar nada sobre elas, porque elas estão certinhas, vocês não vão achar nada errado nelas. Eu vou direto nas que estão erradas, que é a 4 e a 5. A4. O fósforo é um elemento químico que participa estruturalmente de moléculas fundamentais do metabolismo celular, como fosfolipídios, coenzimas, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Beleza. O fósforo, gente, ele é um elemento químico necessário para a nossa vida. Ele não é uma molécula orgânica, né? É uma molécula inorgânica. Porém, que ele vai se combinar, se ligar para formar algumas moléculas. E vocês vão precisar relembrar dos conteúdos do primeiro ano que vocês estudaram lá com o Danilo. Principais moléculas orgânicas são proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, proteína já até tinha falado, né? Beleza. Então, proteínas, glicídios, lipídios e ácidos nucleicos. Essas são as 4 principais gamas de moléculas orgânicas, sendo que os glicídios também podem ser chamados de carboidratos e também podem ser chamados de hidrato de carbono. Os glicídios, os carboidratos e os hidratos de carbono não têm em sua composição o fósforo. Eles são formados exclusivamente por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E é justamente isso que está errado na afirmação número 4, porque ele falou: os fósforos é um elemento químico que participa estruturalmente das moléculas fundamentais do organismo celular, como fosfolipídio, coenzima, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Não, hidrato de carbono é a mesma coisa que carboidratos, que é a mesma coisa que glicídios, tá? E esse indivíduo não tem fósforo, ele tem apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Pronto, vamos para a quinta afirmação. Ah, professora, como que eu ia lembrar disso? Não sei. Não sei, eu sei que vocês estudaram sobre as principais moléculas orgânicas, então era para isso aqui estar um pouquinho na cabeça de vocês. 5. O nitrogênio é um elemento químico que entra na constituição de 2 importantes classes de moléculas orgânicas, carboidratos e ácido nucleico. Além disso, o nitrogênio é componente de uma molécula essencial para todos os seres vivos da biosfera, o ATP. O que acontece, galera? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O que está errado aí, novamente, tem a ver com carboidrato. Eu acabei de falar para vocês. Hidrato de carbono é a mesma coisa que carboidrato, que é a mesma coisa que glicídio. São 3 nomes diferentes para uma mesma coisa. E essa molécula orgânica, ela é composta exclusivamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem nitrogênio. É o mesmo erro nas 2 afirmações, tá? Ah, professora, tem nitrogênio no ATP? Isso aqui tá errado. Tem sim, gente. Tem sim. Nitrogênio, ele faz parte da composição das proteínas e dos ácidos nucleicos, tá? Então, ATP tem proteína, tá? Trifosfato de adenosina. A fórmula do ATP, se eu não me engano, é C10H16N5P, O13P3, né? Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo, tá? Então, tem sim no ATP.
Então, a afirmação, o gabarito letra A, né? Tá certa a 1, a 2 e a 3. A próxima questão é sobre o ciclo do nitrogênio, que a gente já trabalhou bastante isso na atividade anterior. Não lembro qual foi a atividade, se foi a 4, né? Mas a gente trabalhou bastante isso aí na atividade anterior. Beleza. Então aqui ele dá um ciclo, né, um esqueminha do ciclo, coloquei um aqui para ficar mais fácil, e ele pergunta sobre as etapas, pede para a gente analisar aqui. Então, a etapa 1 aqui é quando pega o nitrogênio atmosférico, sofre a ação das bactérias aqui para fazer a fixação no solo. Então, número 1, fixação. Essas bactérias transformam NH3 em NO2. De novo, ação de bactérias, que é a etapa 2, que a gente chama de nitridificação. Aí, bactérias novamente vão transformar o NO2 em NO3, nitrito em nitrato. E aí eu chamo de nitridificação. Depois, o nitrato vai ser absorvido pela raiz, vai seguir o baile, né? A absorção, e assim segue o ciclo D. Afirmação número 1. O número 1 representa a fixação do nitrogênio? Correto. Está aqui, ó. Número 1, fixação. Nitrogênio atmosférico para o solo, através da ação das bactérias. Beleza. O número 2 e 3 representam etapas do processo de desnitrificação? Não. O 2 é nitridificação e o 3 é nitridificação, tá? Aqui no 2 é nitridificação. 3 também, tá? Então, errado. A afirmação 3. Os números 2 e 3 são mediados por organismos procariontes? Sim, bactérias são organismos procarióticos. Lembram? Aquela célula que não tem núcleo e tal, e tal, e tal. Certinho. A afirmação 4. O número 4 representa o processo de nitridificação. Bora procurar o 4. Tá aqui, né? Não, né? Esse processo 4 aqui a gente chama de denitridificação. É a última etapazinha para ficar no ponto para a raiz absorver. Certo, boy? Essa questão sobre o fósforo bem interessante. Então ele fala que o fósforo é um importante elemento químico que é presente nas células, sobre o elemento, pede para analisar as afirmações aí. Beleza. 1. É importante na constituição da membrana plasmática, estando associado a lipídios? Sim! Lembra aquela musiquinha? A membrana é dupla e proteica. Ela é dupla, ela é dupla, ela é dupla. Mas lá na frente, essa musiquinha vai falar sobre o fosfato, a cabeça de fosfato que tem nas moléculas, né? Os fosfolipídios. Então, aqui eu tenho a estrutura da membrana, tá? Aqui eu tenho o fosfato, tá? Com o glicerol formando o fosfolipídios para poder formar as camadas da membrana. E ela é uma bicamada porque eu tenho uma camada fosfolipídica aqui e outra camada fosfolipídica aqui. Tá? Entre elas eu tenho proteínas, proteína de canal, proteína integral, eu tenho ligantes, eu tenho glicoproteínas, eu tenho uma série de estruturas aqui que vão fazer com que a membrana celular consiga fazer o papel dela. Tá? Mas o que é importante vocês saberem, relembrarem lá do primeiro ano agora, que tá aqui o fósforo, tá? Formando o nosso fosfato do fosfolipídio. Então, certinho, entra na composição do ATP, ADP, isso entra assim, a gente até falou na questão anterior, né? Trifosfato de adenosina, que é o ATP. E tem sim, tem três fósforo, inclusive.
cada molécula. Está presente no ácidos nucleicos? Sim, também está presente. Eu até coloquei aqui, ó, um carinha para a gente ter noção, né? É geral dos animais, tá? Os elementos, os principais elementos que constituem o nosso corpo é carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, tá aí com percentual, beleza? Outros elementos químicos, 3,8. Desses 3,8 aqui são esses secundários. Aí nós temos cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio e ferro, tá? Tem uns outros aqui também, mais uns outros em umas quantidades com umas concentrações bem menores, né? Mas como vocês podem ver, a gente tem uma série de elementos químicos formando o nosso corpo e importantes para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, os compostos com fósforo mais importante para os seres vivos é o íon fosfato? Sim, tá? Sim, tá tudo bonitinho. Eu coloquei aqui algumas funções do fósforo no nosso corpo. Ele combina com o cálcio para fazer com que os ossos e os dentes sejam rígidos. Sem o fósforo não tem essa rigidez. Ele é um componente essencial do ATP, né, do trifosfato de adenosina e também do fosfato de creatina. Ele une os lipídios para formar os fosfolipídios aí da membrana plasmática. Ele participa da estrutura do DNA e do RNA. Ele ajuda na eliminação de ácidos finais provenientes do metabolismo energético. O que é isso? Proveniente do gasto de ATP. Ele auxilia no controle do pH, do índice de acidez do nosso corpo e atua também no metabolismo energético de proteínas, lipídios, carboidratos, no controle das funções nervosas e musculares. Então, tem muitas funções, né? O nosso organismo ele tem todos esses elementos químicos porque é necessário, cada um deles tem a sua função bonitinha no nosso organismo e precisam estar sempre nas concentrações ideais. Para baixo ou para cima sempre vai causar algum problema, algum descontrole. Próxima questão. Vamos falar agora de produtividade. Então, a produtividade é um termo que a gente trabalhou bastante no segundo ano. É um termo dado a capacidade dos seres vivos têm de converter energia luminosa assimilada na fotossíntese em biomassa. Considere as informações a seguir sobre o fluxo de energia e matéria. A primeira, a produtividade primária bruta corresponde à quantidade total de energia luminosa convertida em biomassa por um ser vivo? Não. Produtividade primária bruta é tudo aquilo que as plantas produzem, tudo aquilo que o organismo produtor produz, tudo que ele converteu tá aqui, ó, no meu gráfico, tá? Tudo. Então ele está falando, produtividade primária bruta corresponde à quantidade total de energia luminosa convertida em biomassa. Isso aqui faz sentido? Faz sim, gente, tá certo, porque esse organismo aqui produtor, ele vai absorver luz solar e nutrientes do solo e produzir uma quantidade de energia que ele vai converter em biomassa. Tudo isso daqui eu chamo de produtividade primária bruta. Dessa produtividade primária bruta, ele vai ter um gasto energético que eu represento com R e o que sobra, a produtividade primária líquida. Então, tá certinho. A 2, a produtividade primária líquida corresponde à energia que está disponível do nível trófico seguinte, somada à energia derivada da fotossíntese. Nada de soma, tá? A energia não se soma, energia só se subtrai, porque a energia ela só é produzida no produtor. O que sobra daqui passa para cá. E aí não soma nada. Aqui subtrai o gasto metabólico e o que sobra passa para cá e assim sucessivamente. Então, isso que está errado aqui na afirmação 2. A 3. Os
produtores podem ser tanto fotossintetizantes quanto quimiosintetizantes? Sim, 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 sem problema nenhum, né? Há duas formas da gente produzir energia, ou fotossíntese ou quimiossíntese. E aí, meu gabarito B, beleza? E aí, acabou por hoje. Espero que vocês tenham feito um bom teste. Eu ainda não olhei o resultado, né? Mas com certeza tem muito 2 lá. Existem pessoas que estão simplesmente marcando aleatoriamente só para dizer que fez, achando que vão conseguir uma nota aprovativa. Gente, não faz isso, tá? Porque isso aí são provas que eu tenho contra vocês. Não conseguiu o resultado? Ficou com 0? Ficou com 1? Ficou com meio? Tá, não tem como, né? Ficar com meio. Mas, enfim, o que você realmente tirou é o que vai aparecer lá na sua nota, beleza? É isso, obrigada de nada e tchau.